Olá, hoje é sexta-feira, é dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também não esqueça, se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, ative o sininho para saber tudo que nós estamos produzindo por aqui. O nosso tema de hoje são as lesões de LCA e menisco. Essas lesões elas são muito comuns, especialmente em atletas e pessoas ativas. Por isso, nós estamos recebendo e vamos conversar com o ortopedista especialista em joelho, Dr. Danilo Soares Divino. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez por atender a nossa equipe. Obrigado, eu fico muito lisonjeado, agradeço o convite, eu gosto bastante dessa parte e é um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Doutor, vamos começar explicando um pouquinho o que é o LCA e qual que é a importância dele para o joelho. O LCA, a gente chama de ligamento cruzado anterior, ele é uma estrutura, o joelho, ele basicamente é composto por 3 ossos, o fêmur, a tíbia e a patela. O fêmur, ele se liga na tíbia através de ligamentos e da cápsula articular, então o ligamento cruzado anterior tem a função de estabilizar o joelho. Ele é composto predominantemente de colágeno, predominante colágeno tipo 1, e a grande função do ligamento cruzado anterior é impedir que a tíbia vá para frente. Porque durante a nossa evolução, até brinco assim, quem fez muito bem feito. Aí varia muito de crenças, né? Mas quem fez esse mecanismo do joelho dobrar fez muito bem feito, porque o joelho não dobra como se fosse uma maçaneta. Nesse processo, o fêmur desliza sobre a tíbia e esse movimento ele é coordenado pelo ligamento. E esse ligamento, como eu disse agora há pouco, ele impede que a tíbia vá para frente. Mas qual que é a importância disso? Quando ele está rompido, principalmente é mais comum ruptura em atletas, mas você falou muito bem, isso tem mudado porque a gente está vivendo mais. Há um tempo atrás, reconstruir o ligamento numa pessoa acima de 60 anos era quase impensável. Hoje em dia, esses protocolos, a medicina está mudando muito. Porque você pega hoje o paciente, tem um estudo que diz o seguinte, o paciente de 70 anos, hoje é o paciente de 40 anos, 10 anos atrás. O Tom Cruise está pulando de penhasco aí com 60 anos de idade. Então isso mudou muito. E por que se trata o ligamento cruzado anterior? Para evoluir que o paciente chegue numa artrose muito cedo. Que ele precise de uma prótese, uma artrose grave, que necessite de uma prótese muito cedo. Essa é a função do ligamento. Assim, ele estabiliza o joelho e quando ele está lesionado, o joelho funciona errado e gasta mais. Simplificadamente é isso. E o menisco? O menisco são estruturas fibrocartilaginosas que eles ficam ali na superfície da tíbia. Qual que é a função primária do menisco? Ele tem várias funções. Ele nutre a cartilagem, ele aumenta a superfície de absorção de nutrientes para a cartilagem, ele aumenta a superfície de contato articular, isso é muito importante. Ele funciona, a grosso modo, como se fosse um amortecedor. O joelho, ele literalmente é um amortecedor hidráulico. Ele funciona como um amortecedor hidráulico. O menisco, ele tem essa... por exemplo, o fêmur, ele não é do mesmo tamanho da tíbia, ele é maior. Então, para quando você anda, corre, pula, para transmitir essa carga, o menisco ele é muito importante. Porque quando ele está lesionado, em situações que a gente opera e faz a meniscectomia, tira parte do menisco, essa pressão da cartilagem do fêmur com a cartilagem da tíbia aumenta muito. E isso machuca muito o joelho. Faz com que o joelho se deteriore muito rapidamente, evoluindo também para um quadro de artrose. As doenças do joelho, quando não tratadas corretamente, eu sempre falo o seguinte, não menospreze uma dor no joelho. As doenças esportivas, quando você menospreza, quando você não trata, elas evoluem inexoravelmente para uma artrose. E a artrose, a artrose é uma doença complexa, não tem tratamento. Quando é uma artrose grave, o tratamento definitivo é a prótese. Então a gente tenta evitar isso. A prótese é uma cirurgia linda, muito quando bem indicada. Eu costumo dizer uma frase minha, ela é a pior cirurgia que existe até ela ser a única opção. Então, você fazer uma prótese no paciente de 53 anos é quando não tem jeito. Então, às vezes o paciente faz uma lesão da LCA aos 40 anos, perdão. Se ele tratar essa lesão, ele eventualmente precisará de uma prótese nos 75, nos 80 anos. Se ele não tratar, precisa nos 55 anos. Por isso que é tão importante. Doutor, a gente está falando das lesões. Quais são as principais lesões do ligamento cruzado anterior e também do menisco? A principal lesão do ligamento cruzado anterior é a ruptura. Ele rompe. E é muito importante falar isso porque vira e mexe, o paciente senta aqui para mim, ele pega e me dá uma ressonância. Toda vez eu pego a ressonância e ponho de lado. Mas quanto que aconteceu?
que você está sentindo? Eu costumo dizer o seguinte, o exame ele é complementar, ele não é diagnóstico, porque tem lesões parciais no menisco do ligamento cruzado anterior também. O ligamento cruzado anterior, ele lesiona principalmente quando o mecanismo que o vídeo do Neymar lesionando o ligamento aquilo foi muito didático. O paciente ele dobra um pouco o joelho, joga o joelho para dentro e roda o corpo, com o joelho parado no chão. É o principal mecanismo, é uma flexo-adução, rotação interna da perna. O ligamento tolera ali mais ou menos 450 newtons de força. Na verdade, não é isso. A gente precisa, para as atividades diárias, de mais ou menos 450 newtons. Ele tolera até 2.000 newtons, ou seja, 5 vezes mais do que as atividades do dia a dia exigem. Subir, descer escada, correr, jogar bola, jogar vôlei. Então, para ter uma ruptura do ligamento, não é algo simples. Precisa ser um entorse mais vigoroso. E o segundo mecanismo muito comum é quando é uma hiperextensão forçada do joelho. O paciente vai chutar a bola, alguém dá um totozinho na bola e ele chuta o ar. Isso faz com que o ligamento rompa também. Quando você tem uma ruptura parcial do ligamento, nem sempre é cirúrgico. Tem grau 1, grau 2 e grau 3. Quando que você opera o ligamento cruzado anterior? Quando o paciente tem sintoma. Qual que é o sintoma de uma lesão? Por exemplo, você está jogando bola, está jogando beach tennis, você rompeu o ligamento. O que você vai sentir? Na hora, muita gente ouve um estalido, e acontece mesmo que é quando ele sai do osso, daquela ruptura, dá um estalido ali, o joelho incha, ele fica bem, e você tem uma impotência funcional na hora. Por isso o paciente quando fala para mim, olha, eu torci meu joelho, eu pergunto, você conseguiu continuar o jogo? Não, não conseguiu, eu tive que parar e ir para Santa Casa. Então já você acende uma luz, pode ter acontecido uma ruptura ligamentar aqui. O joelho fica inchado. Em muitos lugares, que assim, não é a nossa realidade ter uma ressonância à mão ali. Então, chegou no ponto, então vai lá, faz uma ressonância. Não é assim que funciona o mundo. Então, às vezes você pega e faz uma punção. Você punciona o joelho. Quando vem sangue, é muito sugestivo de lesão do ligamento. Aí, opera-se na fase aguda? Hoje em dia, não. Hoje em dia, até que sim, mas espera. Anti-inflamatório, repouso, gelo, tira um pouco a carga, espera o processo inflamatório esfriar. Como a fisioterapia melhorou muito, a recuperação mais vigorosa, fez com que a gente conseguisse operar esse ligamento antes. Porque antigamente a gente operava ele muito cedo, o joelho ficava duro depois. Nós chama artrofibrose. Então, aí passou essa fase aguda do trauma, o paciente melhorou, o joelho desinchou, fez uma lesão parcial. Eu geralmente falo assim, vai viver, viva sem limitação. Joga o futebol, joga o beach tennis, joga o vôlei, para ver se o joelho falseia. Se você tem sintoma de falseio, o ligamento crônico, uma lesão ligamentar do cruzado anterior, depois que passa esse processo agudo, geralmente o paciente não sente dor, ele sente instabilidade. Principalmente quando ele vai mudar de direção. Ele fala, tá tudo bem, quando eu tô correndo, vou jogar meu futebol, quando eu viro, eu sinto o joelho sair do lugar e voltar. Ele não sai do lugar, ele não luxa. Luxar o joelho é muito difícil. São mecanismos de alta energia. Ele dá a sensação que sai e volta. O menisco já é diferente. O menisco ele causa dor. O menisco é uma dor que leva... Tem lesões específicas do menisco, uma lesão em alça de balde, trava o joelho do paciente, uma dor insuportável. Tem um paciente que veio aqui, estava 2 semanas sem pisar no chão, ele chegou com uma faixa pulando, porque não conseguia esticar o joelho. As lesões do menisco que não são em alça de balde, o paciente sente dor, ele limita a atividade dele por causa de dor. E dependendo do tipo de lesão, aqui a gente iria se estender muito, mas a maioria das lesões a gente vai lá e tira a lesão. Aí pergunta, mas não faz falta? O Dr. René, com quem eu fiz joelho, o Dr. René Abdal, ele falou uma frase que eu levei para a vida. Faria se estivesse funcionando. Porque como ele não está funcionando, primeiro a lesão vai aumentando e você, por exemplo, você tem uma vida ativa, faz seu treino de força, joga, faz seu cardio, joga seu futebol, seu vôlei. Com a dor no joelho você não consegue fazer mais nada disso. E essa inatividade gera uma hipotrofia muscular e faz com que você demande mais articulação, levando a um quadro de envelhecimento precoce do joelho. O senhor falou da ressonância, né, como um exame complementar. Esse diagnóstico normalmente, né, das lesões do LCA, do menisco, é mais clínico ou na conversa, né, na anamnese ali com o paciente, ou sempre tem o exame ali também como ponto primordial? Hoje em dia, até por questões ligadas à parte legal da medicina, quando a gente vai operar um paciente, a gente tem que ter um exame comprobatório da lesão. Mas o que eu falo sempre é o seguinte, você tem que ter uma suspeição, entendeu? Aqui eu vou aproveitar esse espaço de vocês maravilhoso para desfazer uma lenda que pro cara, até para os outros colegas de outras especialidades. Artrose, ressonância não serve. A dona Maria tem 75 anos, está com uma artrose, vai no médico e geralmente o paciente, ele acha que a ressonância é um exame melhor, porque é um exame mais sofisticado, é um exame mais caro, tudo isso. Para artrose, não.
ressonância são lesões em pacientes jovens, geralmente. Lesões associadas a algum entorse do joelho ou alguma dor que iniciou ali. Tem 40 anos, estou com uma dor no joelho e não melhora. Pode ser uma condromalácia, então você precisa da ressonância. O raio-x vê osso, ressonância vê partes moles, menisco, ligamento, nervo, musculatura. Só que você precisa ter uma suspeição diagnóstica. Porque se você vem aqui, tô com uma queixa no joelho, uma queixa vaga, você não examina o doente e pede, solicito ressonância magnética do joelho direito. O radiologista, que é o nosso colega, uma outra especialidade, ele vai pegar o exame e vai falar assim, todo mundo aqui, se fizer uma ressonância do nosso joelho, vai ter alguma coisa. Entendeu? Ele fala, mas o que o Danilo quer ver? O que ele está suspeitando? É uma lesão do menisco, é uma lesão da condromalácia, é uma lesão do ligamento? Aí ele vê todo o exame, ele não sabe o que você está pedindo, aí ele vai assim, tem uma lesãozinha aqui no corno posterior do menisco medial. Pronto, aconteceu semana passada. Passou um paciente aqui, que ele fez um exame, veio pedir uma segunda opinião. Tem lá uma lesão degenerativa no corno posterior do menisco medial. Só que ele não tem clínica nenhuma disso. Ele tem uma artrose, estágio mais inicial, mas eu palpei, fiz os exames meniscais, os testes meniscais, ele não tem dor. Se ele opera e tira essa lesão, ele aumenta muito a pressão de contato do fêmur com a tíbia. A curto prazo pode ser até que melhore, mas a longo prazo ele chega numa prótese muito mais cedo. A ressonância ela é muito importante, só que ela precisa vir embasada numa suspeita diagnóstica. Entendeu? E quando o senhor falou um pouquinho também da questão da cirurgia, né, que existem os estágios aí das lesões, mas quando que a cirurgia normalmente ela é indicada? Ela é indicada quando é uma ruptura total no paciente jovem que não tem uma artrose proeminente. Geralmente o paciente jovem não tem, entendeu? Vou exemplificar para você, paciente, hoje em dia a gente está, como eu te falei agora há pouco, a gente está vivendo mais, vivendo funcionalmente melhor, mais tempo, estou jogando meu beach tennis com 60 anos, rompi meu ligamento. É cirúrgico? Depende. Como que o estado do seu joelho. Quando o paciente tem acima dos 45, acima dos 50 anos, está aumentando cada vez mais. É sempre bom, lesões meniscais, lesões ligamentares, pedir junto o raio-x para você avaliar a artrose, o grau de artrose. Porque a artrose, por si só, ela estabiliza o joelho. Se você agora, no paciente jovem, ativo, até que se prove o contrário, uma lesão do ligamento cruzado anterior, ela é cirúrgica. Tem muita gente defendendo, talvez não operar. Não, até então a evidência científica que a gente tem é que esse joelho ele envelhece muito mais rápido se você não operar. Pode ser que daqui a 30 anos isso mude, né? A gente chama de medicina evolutiva, mas hoje em dia, baseado em evidência científica, o ligamento cruzado anterior no paciente jovem, ele é cirúrgico. E quais são os riscos, assim, da cirurgia? Ela tem algum risco? Tem, sim, eu falo, toda cirurgia tem risco, 100%. Se eu tirar uma unha encravada no hospital, tem risco. O LCA, a gente abre, tira enxerto, tira tendão. Como é que a gente faz hoje em dia? São muitas opções, vou falar o que a gente faz mais. Que a gente tira os tendões flexores da pata de ganso. Chegam 3 tendões ali, o sartório, o gráceo e o semitendíneo. A gente tira o gráceo e o semitendíneo, colhe esses tendões, depois esse tendão a gente transforma no enxerto, faz um túnel na tíbia, um túnel no fêmur, passa o enxerto por esses túneis e prende lá embaixo e lá em cima. Geralmente essa parte, para fazer incisa, para tirar, é uma incisão um pouco maior, lá são 2 furinhos que a gente vê lá dentro do joelho. Só que ali atrás do joelho passa estruturas neurovasculares, passa uma artéria muito importante, uma artéria poplítea lá atrás. Toda vez assim, eu falo, tudo que a gente indica para o paciente é para melhorar o paciente. E graças a Deus, a maioria das vezes dá certo, tem todo cuidado, assim, tem todo... Mas a única pessoa que pode sentar aqui na minha cadeira e falar, olha, não vai ter problema nenhum, é Deus. E graças a Deus, a grande maioria evolui muito bem. Mas assim, que nem tem paciente que faz LCA, evolui com uma artrofibrose, depois ele fica com dor, o processo de recuperação é muito individual. Então, tudo isso faz parte. Eu falo o seguinte, não se baseie em ninguém, não se baseie no vizinho, não se baseie no que foi muito bem, nem no que foi muito mal. Cada organismo ele é realmente único. Nessas perguntas que eu abri para a gente fazer aqui, uma menina perguntou, eu vejo um colega meu que lesou o LCA, ele vive normal, eu não consigo pisar direito, sinto muita dor. Então, cada organismo reage à dor de uma maneira diferente. Mas não é uma cirurgia isenta de risco, muito pelo contrário. Eu costumo dizer que hoje em dia, eu acho a cirurgia do LCA, ela no mesmo grau de dificuldade da cirurgia da prótese. Quando a gente começa, a gente acha o LCA que a prótese envolve corte maior, tudo mais, só que o LCA está na mesma categoria de dificuldade. Doutor, já aproveitando, o senhor adiantou que a gente daqui a pouco, após o intervalo, a gente vai trazer algumas perguntas que chegaram diretamente no Instagram do doutor para essa gravação sobre questões relacionadas às lesões do LCA e também do menisco. Então a gente vai aproveitar, vai para o intervalo e já volta respondendo
as questões que vocês mandaram aí para ele. Estamos de volta com Você Saúde. Hoje o nosso tema são as lesões de LCA e menisco. Como eu disse no primeiro bloco, essas lesões elas são muito comuns, especialmente em atletas e também em pessoas ativas. Agora nós estamos conversando com o Dr. Danilo Soares Divino, ele que é ortopedista, especialista em joelho. Doutor, agora é a hora da gente responder as questões e as dúvidas que chegaram para o senhor através do Instagram, né? O pessoal perguntando sobre lesão parcial no LCA, o senhor já falou um pouquinho se é caso cirúrgico. É quando tem instabilidade. Lesou parcialmente, o Dr. René falava uma frase que eu vou repetir aqui. É que nem uma mulher grávida, ou tá ou não tá, não tem mulher meio grávida. É a mesma coisa, o LCA rompeu parcialmente, mas como é que está a função do joelho? Você examina, ele tem sinal de instabilidade, os testes são positivos, o paciente refere a instabilidade? Referiu, tem que reconstruir. Porque o LCA tem duas bandas, uma anteromedial e uma posterolateral. Às vezes você tem lesão parcial da banda, que é mais importante, da anteromedial, por exemplo, o joelho instabiliza. Aí você entra, termina a lesão lá, então você debrida o restinho que está lá e reconstrói normalmente. Quais são os acidentes mais comuns que lesionam o LCA? O mais comum é o entorse do joelho. É torcer o joelho, geralmente jogando bola, jogando vôlei, quando o cara pula e aterrissa. No momento da aterrissagem é um momento muito crítico. Então, até esses dias eu pus um vídeo do Giba, que é uma jogadora de vôlei, me fez uma pergunta na internet, eu pus o vídeo do Giba. Então o joelho, quando ele vai, você corre, para, flexiona, faz uma extensão forçada para você saltar e muitas vezes aterrissa num pé só. Esse momento é muito crítico. Mas e o segundo, então o primeiro mecanismo é um entorse do joelho e o segundo mecanismo é uma hiperextensão, quando você estica muito o joelho com muita força. Essa pessoa aqui, ela disse que ela rompeu o LCA esquerdo, depois de 5 anos rompeu o direito e agora ela teve uma lesão no menisco e girou a patela do esquerdo novamente. Ela quer saber se tem uma explicação de que do porquê isso acontece no mesmo lado com alguém que não é esportista, por exemplo. Quem mandou essa pergunta foi uma mulher. Por exemplo, ela fez uma lesão, depois fez a lesão do outro lado. A mulher, vocês, têm o intercôndilo do fêmur mais estreito. Então, assim, hoje em dia, o homem ainda lesiona mais o LCA. Por quê? Porque a quantidade de homem fazendo esportes em altíssima intensidade ainda é maior. Isso está se equilibrando, logicamente, mas ainda é maior. Mas se você pegar na mesma categoria de esporte, por exemplo, pessoas de 24 anos que jogam futebol, pegar as meninas e os meninos desse espectro, você vai ver que a lesão na mulher é mais comum. Por quê? Porque o intercôndilo dela é estreito. Então faz com que quando você torce o joelho tenha um atrito mais forte no ligamento e ele acaba rompendo. Por que ela teve uma lesão no menisco depois? Porque quando o LCA ele não está íntegro, para impedir a anterior, no momento da lesão, quando eu torci o joelho, é mais comum ter junto uma lesão do menisco lateral. Mas com o tempo, o LCA não está ali, então a tíbia está indo para frente, o joelho tenta compensar isso. Então outras estruturas que não têm a mesma competência do ligamento tentam impedir a anteriorização da tíbia. O principal deles é o menisco medial, que acaba sofrendo e acaba lesionando. Então muita gente vem com a ressonância, tem uma lesão do LCA e só uma lesão do LCA puro, mais fácil de tratar. Aí ele, não, peraí, vou dar um jeito, esperar um tempinho, aí volta um ano depois, mas tá doendo. Se volta um ano depois e está com dor, não é comum ser, como eu te falei, do LCA, a queixa é mais instabilidade do joelho. A gente repete a ressonância, tá lá uma lesão no menisco medial que não tinha antes. Por quê? Porque o menisco é um restritor secundário da tíbia aí para frente. Então ele tenta fazer o papel do LCA, mas ele não consegue, por causa disso. O tempo de recuperação, a pessoa está querendo, né, sobre informações sobre o tempo de recuperação e uma opinião pós-operatório para a recuperação. É assim, eu vou falar do geral. Alguns pacientes têm algumas particularidades, mas no geral é o seguinte, o paciente opera hoje, vou fazer uma LCA daqui a pouco. O paciente vai sair andando amanhã, foco em extensão completa do joelho. É muito comum, depois de cirurgia, quando a gente opera o joelho, pôr um travesseiro embaixo do joelho. Isso faz com que a pessoa fique com menos dor, só que isso é muito prejudicial. No pós-operatório imediato tem que esticar o joelho. Quanto mais extensão completa tiver, mais funcional fica o joelho. A extensão a gente tem muita dificuldade de ganhar depois. A flexão a gente ganha na fisioterapia. Então o paciente sai andando, operou hoje, se possível, fisioterapia segunda, o mais precocemente fisioterapia faz parte da cirurgia, eu falo muito isso. Começou segunda fisioterapia, então é um mês de fisioterapia, se puder, todos os dias, mas no mínimo 3 vezes por semana.
A partir do segundo mês, fisioterapia dia sim, dia não. A partir do terceiro mês, começa o fortalecimento da academia. Nesse momento, eu acho muito importante o fisioterapeuta ajudar. Porque acontece assim, o cara está na fisioterapia, está sendo muito bem assessorado, aí ele vai para a academia sozinho, fica meio perdido lá. Então a chance, porque nesse momento o treino tem que ser unilateral. Porque o que acontece muito? O paciente vai para a academia, ele volta com a perna que operou mais forte do que estava antes. Porém, a outra está muito forte também, porque está malhando igual. Quando opera, a perna que operou é para ganhar musculatura e a outra é para manter. Porque essa discrepância é ruim pra gente. No Neymar da vida, quando que a gente é 10% de diferença que a gente tolera pro Neymar voltar pro jogo. Na gente, mero mortal, 20% de diferença tá bom. A chance de você lesionar é menor. Acima disso, a chance de você relesionar é muito alta. Em Grande Centro, São Paulo, a gente tem um teste aqui, tem um fisioterapeuta que faz também, que é o teste isocinético, que a gente mede mesmo a força do joelho. Mede com dados. Mas geralmente você mede ali a musculatura, se tiver 80% do lado contralateral, vida que segue. Com 6 meses começa a migrar do esporte da academia para a rua, alta, posso fazer tudo, posso jogar meu futebol. 9 meses. Tem um adendo muito importante, paciente jovem, esportista, com 2 meses ele está voando, ele vem andando sem muleta, ele nem parece que operou. Aí ele está lá no churrasco com a família, está o sobrinho jogando futebol, ele fala assim, vou jogar um pouquinho, vou brincar um pouquinho. Não pode, porque o LCA, o tendão, a gente tirou, lembra que a gente tira 2 tendões para fazer um ligamento. Ele aprende a ser um ligamento, um processo chamado ligamentização. Esse processo dura 9 meses. Tem 3 meses a primeira fase, 3 meses a segunda fase e 3 meses a última fase. Só ali, aí o joelho, o ligamento começa a ter a propriocepção. Não é igual ao nativo, mas ele começa a entender espacialmente o joelho. Porque quando você vai subir e descer uma escada, você não pensa, vou flexionar 60 graus, vou esticar, não. Você sobe e desce um degrau, isso chama propriocepção. Então isso demora um tempinho, quando isso não está ainda muito bem recuperado, a chance de lesionar é muito grande. Nós recebemos a pergunta aqui também de um técnico instalador de internet. Ele diz que ele está com LCA rompido há 7 meses e ele quer saber se ele já pode voltar ao trabalho. É assim, a vida acontece concomitantemente com uma lesão. Independente, se ele sobe e desce a escada o tempo todo, não seria bom, porque ele vai descer da escada, uma hora ele vai apoiar na perna. Então ali, se essa demanda fica em altura, sobe em cima do telhado, esse joelho pode falsear, ele pode sentir uma dor. Às vezes o paciente sente uma dor muito aguda, é como se o quadríceps desligasse. E tá lá em cima, sente uma dor, sente uma pontada, perde a função do quadríceps, cai lá de cima e morre, machuca mais gravemente. Então o ideal nesse caso é adaptar a função. Difícil um trabalhador ficar 9 meses fora do trabalho, mas ele volta adaptado um tempo e devagarinho, com 7 meses já está quase ali, entendeu? A partir do 8º mês já dá para começar, se estiver muito bem, mas é importante avaliar isso. Como é que está a musculatura? Fez a fisioterapia bem feita? Esses dias eu atendi 2 pacientes sequenciais. Um tinha feito, eu até na época propus certinho, vamos supor, um tinha feito 10 sessões de fisioterapia em 10 meses e o outro tinha feito 48. A diferença era brutal, tanto na musculatura, na função. Então tudo isso entra nessa resposta, entendeu? Em termos gerais, 9 meses. Doutor, tem mais uma pergunta aqui também sobre depois de quanto tempo de cirurgia de LCA que pode ficar de joelhos em um colchão? Na verdade, isso, imediatamente. Aí dependendo, assim, não tem limitação nenhuma, não. Pode ficar, joelho, pode ser o paciente na primeira noite após a cirurgia, pode ficar até de ponta cabeça. Às vezes a gente passa a visita no outro dia, o paciente está assim, a gente tira o curativo, já testa ali. Aí o paciente até põe a mão, não, falando, calma, agora você pode ficar até de ponta cabeça. Se romper, tem que romper agora. Mas depende, porque às vezes a gente faz a retirada do tendão patelar, que é esse tendão que fica na frente do joelho, ele liga a patela na tíbia, a gente tira 1/3 dele. Quando a retirada do o sítio doador é o tendão patelar, o paciente ele tem mais dificuldade em ficar de joelho, então ele sente mais dor, mas não tem limitação nenhuma não, não tem perigo de romper o ligamento. Tem mais uma pergunta aqui sobre a questão do LCA parcial. Ele disse que não operou, tratou com fisioterapeuta e fortalecimento, mas não está conseguindo dançar. Ela tem dor em certos movimentos, pergunta se é normal. Não é normal, sentir dor não é normal. Por isso, sim, dançar é uma atividade que exige pouco do joelho na parte de instabilidade, mas é aquilo, fez uma lesão parcial e está sintomática, tem que investigar melhor. Se ela está com dor, tem que ver se junto agora, porque dessa vez o joelho dela ficou instável e aquilo que eu falei agora há pouco, outras estruturas, principalmente o menisco,
tenta segurar esse processo, tenta estabilizar esse joelho e ela teve uma lesão posterior porque ela está com dor na lesão do menisco. Então, o que ela tem que fazer? Tem que fazer uma ressonância de novo e ser bem avaliada. Se tiver qualquer sintoma de instabilidade, precisa reconstruir. Doutor, então, estão perguntando aqui pra gente também sobre a lesão no ligamento cordial colateral medial. Por que é tão dolorido? O ligamento colateral medial é um ligamento que ele é extra-articular. O LCA, o cruzado anterior, está dentro da articulação do joelho. O colateral medial fica na parte de dentro. A dor é muito pessoal, né? Cada um sente a dor de um jeito. A lesão do ligamento colateral medial a gente divide em 3 graus. O grau 1, ele é conservador, não opera. O grau 2, ele também é conservador, não opera. O grau 3, quando tem uma lesão completa e abre o joelho, hoje em dia também se tenta um tratamento conservador. Por quê? Porque ele é muito vascularizado, então ele cicatriza melhor. Então a gente dá uma chance para esse ligamento cicatrizar. É diferente da instabilidade do LCA. Quando tem essa ruptura do colateral medial, o joelho ele abre para dentro, que fica do lado de dentro aqui do joelho. Então ele estabiliza o joelho para dentro. Se fez o tratamento certinho, você examina, tem um bocejo, que a gente chama, tem uma abertura medial, aí tem que reconstruir. Aliás, são várias cirurgias que fazem, mas a mais eficiente, a mais feita hoje em dia, uma que eu sou muito fã é de um brasileiro, ele inventou, é o professor Sérgio Canuto, lá do Nordeste, ele inventou a cirurgia. Ele simplificou de um jeito que eu falei, cara, é mágico até, mas por que dói mais? Varia muito de pessoa a pessoa, não tem o porquê do colateral medial doer mais. Só que em casos extremos, casos que o joelho continua instável, tem que operar. Aí nesse caso, a dor pode persistir um pouco mais, se não operar a dor continua. No caso do derrame articular, a pessoa está querendo saber se ela deve retirar esse líquido. Ela diz que o joelho fica um pouco inchado por causa disso. O derrame articular, ele não é doença. Ele não é. A tal da água no joelho, o que é a água no joelho? É o nosso líquido sinovial. A gente tem em torno de 4 a 6 ml de líquido dentro do joelho, que tem a função de nutrir a cartilagem, para aumentar a viscosidade. De fato, como eu falei agora há pouco, o joelho ele é um amortecedor hidráulico mesmo. Então, aumentar esse amortecimento do joelho. Quando o joelho inflama por qualquer outro motivo, uma condromalácia, uma lesão do ligamento cruzado anterior, uma lesão meniscal, uma artrose, muito comum nas artroses, ou aumenta-se a produção desse líquido e ele incha o joelho. Cada vez mais a gente tira menos essa água. Porque se você falar e tirar esse líquido, fazer essa artrocentese e não tratar a base da doença, 2, 3 dias está lá de novo. E não é um processo inócuo. Toda vez que você põe uma agulha dentro da articulação, você pode levar infecção de fora ou até de germes que estão na pele, mesmo fazendo toda a asepsia ali, para dentro do joelho. E isso pode virar um caso de uma piorartrite, uma infecção lá dentro, que é um caso muito grave. Então não é. Quando que hoje em dia que eu faço? Realmente, por que dói tanto? Porque a cápsula distende. E ela é muito inervada, ela não tolera a distensão. Então, quando aumenta a quantidade de líquido que ela estende, ela dói. Então, quando o paciente já tem uma artrose, que ele já está uma artrose mais grave, que ele vai inexoravelmente para a prótese, eu às vezes funciono para alívio da dor. Lembrando também, cada vez que você tira, você põe uma agulha lá dentro, você aumenta a velocidade de evolução da artrose. Doutor, tem bastante gente perguntando sobre a questão da volta do esporte. O senhor disse aí que mais ou menos 9 meses, né? Porque estão perguntando aqui de correr na esteira, musculação, também a bicicleta. Como o doutor já respondeu, a gente vai pular para a próxima. Estão perguntando se existe tratamento para joelho valgo além do pilates e academia. A pessoa diz que o caso é grave, que está entortando muito e falaram que a cirurgia é arriscada. A única cirurgia que corrige o joelho valgo é a prótese, entendeu? Esses tratamentos de fisioterapia, fortalecimento é importante para manter a saúde do joelho, mas vamos dizer assim, varizar o joelho não vai. Se o paciente for muito jovem e não tiver, porque o joelho valgo, ele pega, o joelho entorta, geralmente o joelho entorta para fora. Ele começa a apertar do lado de dentro e fica um Czinho para fora. O valgo ele é o contrário, o joelho vai entortando para dentro, a pessoa vai ficando com o joelho para dentro. Isso faz com que o compartimento lateral fique mais afetado. Se é uma pessoa jovem, funcional, com um tanto de requisitos, arco de movimento bom, não tem artrose, importante, só tem artrose do lado de fora. Não pode ter artrose do lado de dentro nem do lado da frente do joelho. É uma artrose unicompartimental lateral. Você pode fazer uma osteotomia varizante. Você quebra o fêmur da paciente, alinha o fêmur e fixa. Você causa uma fratura, uma cirurgia muito grande, o paciente fica 3 meses sem pôr o pé no chão e não é a salvação da lavoura. Qual que é o intuito dessa cirurgia? Que o paciente consiga, paciente de 42 anos, por exemplo, que ele consiga levar esse joelho pelo menos até 60 anos, 58 anos,
para lá na frente colocar uma prótese. Eu vou fazer uma revisão numa mulher lá em São Paulo que é exatamente isso. Quando ela tinha 40 anos, ela fez uma osteotomia varizante, que o joelho era valgo, ficou perfeito, durou 20 anos. Agora ela evoluiu com uma artrose em todo o compartimento e precisa da prótese. É uma cirurgia linda. São cirurgias graves? São cirurgias que têm um risco aumentado? Mas assim, não precisa ter medo da cirurgia, tem que ser bem orientado, tem que ser bem indicado. Você pega um paciente que já tem uma artrose no joelho todo e você faz uma osteotomia, ele não vai melhorar. Mas não tem que ter medo da cirurgia, tem que ser bem orientado, tem que entender o que está acontecendo. Eu falo, paciente não pode sair daqui com dúvida. Pergunta, assim, é a função nossa fazer com que vocês entendam, entendeu? É mesmo se eu fui no mecânico e começou a falar, cara, você tá falando grego para mim, eu não estou entendendo, o que eu tenho que fazer? É exatamente isso. E aí entra a relação médico-paciente, a confiança e segue o jogo. Mas tem tratamento, sim. Doutor, tem muitas outras perguntas aqui ainda que a gente poderia responder, né? Mas o nosso tempo é curto, não vai dar tempo da gente responder todo mundo. Eu gostaria de agradecer ao senhor mais uma vez por ter atendido a nossa equipe e ter trazido todas essas informações. Eu que agradeço, gosto muito desse canal, gosto muito dessa interação. E, assim, uma manhã gostosa falando daquilo que eu faço no dia a dia. Até você brincou comigo, perguntou, você leu o script? Eu falei, cara, eu sento no bar e converso o joelho o dia inteiro, se quiser. Eu falo, todo dia eu estudo o joelho, todo santo dia eu leio alguma coisa de joelho. Eu ando com livro, mas às vezes eu pego, tô lá no plantão da internet, lesão de LCP, tratamento conservador, dou uma lidinha. Então, assim, falar de joelho para mim é um prazer enorme e eu fico muito feliz, muito honrado pelo convite. Disponha sempre que quiser, a casa é de vocês. Muito obrigada mais uma vez. Eu gostaria de agradecer também a vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde termina agora, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira com muitos outros assuntos para vocês. A gente se encontra até lá. Não esqueça, siga a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, ative o sininho e receba tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra na próxima semana.